De fazer esse vídeo para falar um pouquinho sobre o que Deus falou comigo essa manhã, fazer meu devocional. E aí eu comecei em Salmos 1. E esse salmo, ele sempre falou muito comigo. Eu lembro que quando eu era criança, ele sempre me deixou muito inquieta sobre o que ele fala. Quando eu era criança, ele fala sobre não se assentar com ímpios, pecadores. E como a minha família não era salva, não era evangélica, eu achava que estava falando que eu não poderia conviver com eles, que eu não poderia estar em comunhão com eles porque eles eram ímpios e pecadores, né? E não é sobre isso que esse salmo fala. Demorei muito tempo, né, para compreender isso. Isso sempre me incomodou muito, porque meu pai não era evangélico, minha avó, meus tios não são evangélicos até hoje. E eu sentia muito temor, muito medo, porque a gente não podia estar junto, né? Eu achava que seria pecado, e era tão bom estar com eles, é tão bom estar à mesa com a família, com os meus primos brincando demais. Então, hoje eu lendo o Salmo primeiro, Deus me revelou tanta coisa, e Ele falou tanto comigo. Eu comecei a fazer meu devocional, eu comecei a escrever, eu fui para a academia e continuei pensando sobre alguns pontos que eu achei que tem algo mais, eu vou pesquisar, e continuei pesquisando, voltei, almocei, continuei pensando e falando sobre esse salmo. Então eu precisava compartilhar sobre o que Deus falou comigo. Eu tenho certeza que existem muitos pontos de divergência, que as pessoas podem comentar, falar, mas foi como Deus falou no meu coração, como eu compreendi cada palavra desse salmo e como me trouxe à luz, como bateu forte em mim toda essa descoberta. E eu entendo que Deus falou comigo dessa forma porque Ele queria me ensinar, Ele queria que houvesse transformação em mim, e tem trazido para mim. Eu ainda estou em maravilhas, assim como Deus falou comigo e como Ele me ensinou essa manhã. Que todos aqueles preconceitos, que todas aquelas limitações que me prendiam no Salmo 1 caíram por terra. Ele não é limitante, Ele não está dizendo que você não deve conviver com as pessoas, muito pelo contrário, porque Cristo, quando esteve aqui, Ele esteve com os pecadores, Ele esteve com os gentios, numa época em que era contra a lei, né? A lei de Moisés. Então vamos ler o Salmo 1 comigo. A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, quando eu estava meditando, quem são os ímpios? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. E aí eu fiquei pensando, o que são os ímpios? No dicionário diz que ímpio é alguém que vive de forma contrária aos mandamentos e à vontade de Deus. Ímpio é alguém que vive de forma contrária aos mandamentos e à vontade de Deus. É sinônimo de incrédulo, descrente, nécio, injusto, tolo, corrupto, insensato. Então, o ímpio,
ele é aquele que não crê em Deus, ele é um descrente, ele é um incrédulo. E aí, o Salmo fala, bem-aventurado o varão que não anda segundo um conselho das pessoas que são injustas, incrédulas, descrentes, corruptos. Quantas vezes a gente pega ou dá um conselho a alguém que não é um conselho sensato, que não é um conselho de justiça, que não é um conselho que deveria ser dado. Sabe quando o irmão fala, nossa, minha conta de luz está vindo. Irmão, coloca um gato, sua conta vai ficar mais barata, né? Todo mundo faz, não tem nada a ver, não tem nada a ver, ninguém vai ver. Sabe esses conselhos que às vezes a gente dá? Eu fico me pegando, quantos conselhos errados eu já dei. Eu sou muito prática, eu não gosto de ficar demorando, não gosto muito de detalhes. E nessa correria, a gente acaba tomando as atitudes e os conselhos errados. Sabe uma coisa que é bem boba, assim? Eu ia pegar, né? Vamos ali comigo rapidinho. Eu vou avisar minha mãe. Não precisa não. Quando ela vê, a gente já foi, já voltou. Não. Se a mãe dessa criança diz que ela tem que avisar toda vez que vai sair, gente, é sensato. A mãe não precisa nem avisar. É sensato. Vai lá avisar tua mãe que a gente vai ali. É sensato. Qualquer conselho insensato, corrupto ou descrente é um conselho de um ímpio. Talvez você tenha sido um ímpio na vida de alguma pessoa e você ainda nem se percebeu. A impiabilidade, não sei se essa é a palavra correta, mas ser ímpio não quer dizer ser crente ou não ser crente. Ele quer falar muito mais das suas atitudes incrédulas. Se você acha que ninguém está vendo, cadê a sua crença em Cristo, que está vendo todas as coisas? Você não tem temor a Deus, porque as pessoas não precisam ver. Você só precisa saber que tem um Deus que está vendo. E Ele não está vendo só as suas ações, as suas palavras. Ele está vendo o seu coração. Se você deu algum conselho errado, corrupto, injusto, insensato, você foi um ímpio. Você está sendo um ímpio. Então pensa bem, quais conselhos você tem dado? Às vezes você acha uma besteirinha, é rapidinho, é nada. É muita coisa, irmão. É muita coisa. Porque se você tem recebido, ouvido conselhos errados, ou se você tem dado, feito pessoas errarem pelos seus conselhos insensatos, você tem sido ímpio e você não tem sido um bem-aventurado. Buscai a direção de Deus. Antes da gente dar um conselho, busque a direção de Deus. Às vezes as coisas parecem ser tão boa, tão fácil, tão simples, nada demais, nada demais. Mas se não é a vontade de Deus, tá tudo errado. Não vai por aí. Não dê conselhos, nem receba conselhos de quem não está baseado, alicerçado na palavra de Deus, na direção de Deus, na vontade de Deus. Segue os mandamentos e as vontades de Deus. Segue os conselhos do Espírito Santo. Não dê conselhos que não tenham a direção do Espírito Santo. E ele segue dizendo, nem se detém no caminho dos pecadores. Quem são os pecadores, irmãos? Aquele que não tem pecados, que atire a primeira pedra. Você pode dizer que você não é pecador? Você pode dizer que hoje você não cometeu nenhum pecado? Quando ele diz, não se detenha no caminho dos pecadores, é não se demorar, é não parar, é não ficar por muito tempo no caminho do pecado. Porque pecadores todos somos. Mas uma vez que você reconhece que há algo de errado,
que você está fazendo algo que não é da vontade de Deus. Não se demore ali, não permaneça ali. Peça a direção de Deus, peça perdão a Deus, peça forças para que você saia desse caminho, para que você mude de direção. Não se detenha, não pare ali. Nós vamos errar, nós vamos pecar, todos somos pecadores. Mas uma vez que a gente identifica os nossos erros, as nossas falhas, onde a gente está errando com Deus, pega a direção correta, saia desse caminho e venha para o caminho que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Busque o caminho da salvação, busque a Cristo. Ele vai te ajudar a sair desse caminho dos pecadores. Existe esse caminho, nós passamos por esse caminho várias vezes durante a nossa vida, mas a gente não pode se deter nele. A gente tem que ser mais forte. A gente tem que saber o caminho de volta. O caminho que nos leva a Cristo. Saia. Tenha forças. Irmãos, quantos momentos. Às vezes Deus me incomoda, Érica, tem alguma coisa errada. E eu ficava assim, ai Deus, estou esperando que o Senhor me dê direção, Mas eu ouvia conselhos ímpios, conselhos errados. Vai ficando. Quando você se sentir melhor, você resolve isso. Quando você estiver bem, você resolve isso. Não se detenha, não demore. Não se demore nesse caminho. Busque ter forças para voltar ao caminho correto. Se está te incomodando, se é algo que vem queimando no seu coração e você fica pedindo direção a Deus, Deus já está te dando a direção. Uma vez que queima no teu coração, uma vez que a carapuça te serve, uma vez que isso te faz sentir constrangido, já é Deus dizendo que Ele não quer que você esteja ali, que Ele não quer que você permaneça ali, que não é o que Ele quer para você. A irmã, a Bi, ninguém precisa dizer nada para você, que está errado, que não é o correto, que não é o certo. Deus vai te incomodar. Ninguém precisa te dizer. Existem muitas coisas em mim que, lendo esses salmos, eu falei, eu estava esperando uma palavra de Deus. Tá, a palavra de Deus está na Bíblia, irmão. Vamos ler a Bíblia, porque ela traz todas as respostas. Tudo que a gente precisa saber, todos os entendimentos estão na Bíblia. A gente só precisa meditar nela. E aí, a gente compreende que o caminho está errado. A gente compreende que o conselho não está certo, está errado. E a gente começa a buscar se consertar com Deus. E aí Ele quer dizer que passou por este caminho, mas não para, não se demora. Passe por este caminho, mas não se demore nele. Siga para o alvo que é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas não, todos somos pecadores, mas não se demore. Nem se assenta na roda dos escarnecedores, irmãos. Escarnecedor é aquele que trata alguém com escárnio, com zombaria, ridiculariza, achincalha, que humilha, que desdenha, que despreza, aquele que não ouve o conselho de alguém e despreza a sabedoria. Irmãos, quantas vezes a gente encontra alguém que não gosta da mesma pessoa que a gente, que está passando por uma perseguição com a mesma pessoa que a gente, é da família, senta com outro da família, começa a falar do terceiro da família. Irmãos, os escarnecedores é alguém fofoqueiro, maldizente, afrontador e desrespeitoso. A quem você tem desrespeitado? Sobre quem você tem feito fofoca? É só um comentário. Quem somos nós para julgar, não é mesmo? Quem somos nós para julgar? E aí a gente fala mal um pouquinho. Vamos fazer uma fofoquinha?
Não é querendo falar mal, não. Mas já falando, né, irmão? Já falando. Será que você tem sido um escarnecedor? Será que você tem se assentado em algumas rodas? Queria comentar, não. Mas fulana... Irmãos, eu também sou. Eu me vi muito ali. Eu me vi muito ali. Como triste. Como ímpio, dando conselhos errados, insensatos. Ouvindo conselhos que também não eram... que estavam baseados em Cristo, na vontade de Cristo. Também me vi como pecadora, que deu uma paradinha no caminho errado. A gente vai seguindo os caminhos corretos em muitas coisas, mas às vezes tem um caminhozinho, tem uma área da nossa vida, tem um momento que a gente fica ali se demorando, falando, dá-me força, Senhor Jesus. Será que eu saio? Será que é da vontade de Deus? Não tem nada a ver, será? E a gente se demora mais do que deveria. Que não deveria nem demorar, né? Mas a gente demora. E o escarnecedor, gente. Como a gente gosta de falar mal dos outros. Como a gente gosta de estar certo e o outro errado. E a gente gosta de se juntar com quem vai reafirmar as nossas palavras contra o outro. Quando João fala de Pedro, a gente sabe muito mais sobre João do que de Pedro. E a gente fala, e a gente fala. A gente fala do chefe, a gente fala do encarregado, a gente fala da sogra, a gente fala da cunhada, do cunhado. Basta ter alguém do nosso lado que não esteja bem e a gente vai, descarrega. Pode ser sobre pessoas que a gente conhece, sobre pessoas que a gente não conhece, sobre o presidente da república ou outro candidato. E a gente tá falando mal, escarnecendo, zombando. Às vezes de alguém que veio nos dar um conselho sensato. E a gente não aceita o conselho porque bateu muito na gente. É muita verdade e a gente não aceita. A gente não reconhece os erros. E aí a gente não aceita aquele conselho. E ri, e zomba. O quanto você tem sido um escarnecedor, irmão. Isso bateu muito em mim. O quanto eu tenho sido escarnecedora. Às vezes eu tô tão chateada com alguma coisa. E aí eu ligo pra uma amiga, eu ligo pra alguém e falo, cara, aconteceu isso comigo. E aí a minha amiga fala, também aconteceu isso comigo. Porque essas pessoas e não sei o que, não sei o que lá. E a gente acha que a gente tá desabafando. Falando mal das pessoas. Mas isso não é desabafa. Desabafa com Deus. Pede direção a Deus. Pede misericórdia a Deus. Porque falar dos outros é escarnecer. E se você está com um ou mais, já vira a roda dos escarnecedores. E essa palavra do Salmo tem muito a dizer sobre os ímpios, sobre os pecadores que se detêm no caminho do pecado e sobre os escarnecedores. Primeiro ele vai falar que os bem-aventurados que não fazem nada disso, quem não faz nada disso, tá, irmão? Quem não fala mal do coleguinha, quem não se demora no caminho do pecado, quem não dá maus conselhos, quem não, em alguns momentos, esquece que Cristo está em todo tempo, em todo lugar. Conhece o nosso coração, som dos nossos corações. E dá conselhos errados, faz coisas inércias, né? Erradas, tolas, insensatas. Quem não faz nada disso, irmãos, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O Salmos 91, Salmos 1, ele foi escrito no Antigo Testamento. Naquela época, naquele tempo, eles meditavam nas leis de Moisés, que é todo o rito que os judeus precisavam andar para que estivessem diante da lei, né? Convivendo, vivendo corretamente, buscando a salvação de Deus, andar com Deus. Mas seguiam a lei de Moisés, como se chama a lei de Moisés, a lei que Deus deu a Moisés. Mas embora esteja no Velho Testamento, aqui ele fala da lei do Senhor. E nela medita de dia e de noite.
A lei do Senhor, não a de Moisés, ela está em Mateus 22, do 36 ao 40, lá no Novo Testamento. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Ela também estava na lei de Moisés, mas eu estou trazendo para a nossa época, que é a época da graça. Então eu peguei em Mateus. Qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a sua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei dos profetas. O segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei dos profetas. Irmãos, quem não dá conselhos insensatos, quem não recebe conselhos insensatos, quem não é injusto, não é corrupto, quem vive de forma contrária aos mandamentos, não ama a Deus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Se você é incrédulo, descrente, injusto, corrupto, insensato, vive de forma contrária aos mandamentos de Deus, você não ama a Deus. Qual é o primeiro mandamento da lei do Senhor? Amarás ao teu Deus. Amarás ao Senhor teu Deus. Se você é ímpio, você não está cumprindo. Primeira lei, primeiro mandamento, grande mandamento de Deus. Segundo mandamento: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se você se ama, você não se detém na roda dos escarnecedores. Você não se detém no caminho dos pecadores. Você não fica no pecado. Porque você se ama. Porque você sabe que o que você está fazendo não faz bem a você. Não é o seu propósito de vida. Não é como Deus quer. Não é como Deus te chama. Não faz bem para você. Não faz bem para sua alma. Não faz bem para o seu espírito. Se você se ama, você não para no caminho dos pecadores. E se você ama o próximo, você não se assenta na roda dos escarnecedores. Você não fala mal, você não ridiculariza, você não achacoalha, você não humilha, você não desdenha, você não despreza. Você não despreza a sabedoria e os conselhos. Você não faz fofoca. Você não é maldizente. Você não afronta desrespeitosamente. Você não desonra seu pai, sua mãe, não desobedece aos seus líderes, aos seus professores. Você medita na lei, que é pensar. Meditar é pensar nela, de dia e de noite. Se eu amo a Deus, não vou fazer isso. Se eu amo a mim, não vou fazer isso. Se eu amo ao próximo como a mim mesmo, eu não vou fazer isso. Não posso. Estou seguindo a lei. É meditar. Eu coloquei aqui meditar. Meditar é deixar o coração falar. Meditar é ouvir o Espírito de Deus falar ao nosso âmago, às entranhas do nosso ser. Meditar não é só você ficar pensando, é você ouvir o Espírito de Deus falando. E se você está ouvindo a voz de Deus falando no seu âmago, no seu mais profundo, se você está fazendo isso, ouvindo a voz de Deus, não tem como você ser ímpio, permanecer no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores, porque antes tem o seu prazer. Antes tem o seu prazer
na lei do Senhor, que é amar a teu Deus, acima de todas as coisas, amar ao teu próximo e a ti mesmo. Você está ouvindo a voz do Espírito Santo falando, não faz isso, não é o que eu quero, tá me magoando, tá me machucando, não é isso que queremos pra você, não é isso que você quer pra você. Então, dê bons conselhos, não queira ser só alguém que vai ser agradável, aceito. Porque se eu disser o que eu penso, o que eu sinto, o que é verdade, o que é melhor, vão achar que eu sou chata, que eu sou a crentona, que eu sou a esquisita, que eu sou a chata. Deixem achar, porque isso está demonstrando o seu amor pelo seu próximo, o seu amor por si mesmo e o seu amor a Deus, porque você está na lei do Senhor. E o mais importante de tudo isso é estar no caminho da salvação. É andar com Cristo, é andar com o Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Porque será como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Essa parte foi tão interessante. Ela me bugou, irmãos. Essa parte, como dizem por aí, alugou um triplex na minha cabeça. E foi na parte que eu fui na academia, fiquei pensando, pesquisei. Eu falei, gente, tem um significado muito profundo. Não está escrito aqui à toa que o justo será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. E aí, o que seriam os ribeiros de água? Os ribeiros de água, eu pesquisei na Bíblia, simboliza o Espírito Santo, fonte da nossa vitalidade, e também Cristo, a fonte de vida. Irmãos, nós somos a árvore plantada junto ao Espírito Santo, que nos dá vida, que nos transforma. Aquela água que quem bebe nunca mais terá sede. Esse são os ribeiros, é o que significa os ribeiros de água, e cujas folhas não caem. Dá o seu fruto na estação própria e as folhas não caem. Isso, eu fiquei, gente, o que isso significa? Que as folhas não caem. Dá seu fruto na estação própria. Eu fiquei pensando, estação própria pode ser falar sobre o tempo, né? Há tempo para tudo. Tem que aguardar chegar o verão, outono, inverno. Isso representa o tempo, mas nesse contexto, dar o fruto na estação própria, eu descobri que a primavera é a estação das flores e o outono a estação das frutas. Que quando as flores murcham, nascem os frutos, né? E as folhas caem no outono. O outono, eu sabia que as folhas caíam, mas nem me veio na cabeça que é por conta da estação outono. Na estação outono as folhas caem e a árvore dá o fruto. Junto aos ribeiros simboliza o Espírito Santo, Cristo, que é a fonte de vida. O fruto em Gálatas 5:22, e aí eu fui até o 6:10, porque eu achei o texto a coisa mais linda, que é o fruto. Nós seremos como a árvore plantada junto ao Espírito Santo, nós andamos junto com o Espírito Santo, nós temos a vida do próprio Deus em nós para que gere frutos. E que frutos são esses? E esses frutos estão aqui em Gálatas. Olha que lindo, gente. Eu fiquei apaixonada nesse texto. Deixa eu achar aqui os Gálatas. Achei aqui, Gálatas 5:22 ao 6 até o 10. 5:22.
Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai-o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Olhando por ti mesmo, irmão, tem o significado aqui de empatia. Se alguém foi surpreendido por alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com mansidão, com espírito de mansidão, como se fosse com você, com empatia, para que não sejais também tentado a ofender, a fazer o mal contra essa pessoa, porque vós sois guiados pelo Espírito, sois espirituais, né? Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. Amai o Senhor teu Deus e amai ao próximo como a ti mesmo. A lei de Cristo. Porque se alguém cuida de ser alguma coisa não sendo nada, se alguém se acha alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro, porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. E não vos canseis de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Irmãos, que lindo como a palavra de Deus, ela vai se completando e vai fazendo tanto sentido, os frutos. E eu achei muito interessante, porque ele fala aqui dos frutos o que é o fruto do Espírito, né? O que é o fruto do Espírito? E ele fala, mas o fruto do Espírito é. E ele vai colocar caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e esperança. E eu fiquei pensando, a Bíblia está com erro de concordância. Porque ele não colocou os frutos do Espírito são. Ele colocou o fruto do Espírito é tudo isso. Quem anda com o Espírito Santo não tem uma parte, não tem uma só, dessas atitudes, desse fruto. Não são vários frutos, é tudo um só. Se você tem o fruto do Espírito, você vai ter todas essas coisas na sua personalidade, no seu caráter. Você será uma pessoa caridosa, que se alegra com o outro, que tem paz, que tem longanimidade. Você não desiste à toa, você não desanima, você persevera na fé. Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa de benignidade, você tem fé, mansidão e temperança. Você não vai ter um ou outro, alguns e outros não. Você vai ter tudo, porque esse
é o fruto, ter tudo. Porque depois ele fala, contra essas coisas não há lei. Ele fala, o fruto do Espírito é, e contra essas coisas não há lei. Se você tem o fruto do Espírito, se você é a árvore que está plantada junto às águas do Espírito de Cristo, fonte da vida, você vai ter esses frutos na sua vida, esse fruto na sua vida. E na estação própria, que é o outono, onde caem as folhas. E por que caem as folhas no outono? As folhas caem no outono para se preparar para o frio, para se preparar para o inverno. Então as folhas caem como uma adaptação da natureza, uma estratégia da natureza para reduzir os gastos de energia, para que ela não morra. Então as árvores diminuem a produção de clorofila, elas liberam ácidos que diminuem a circulação de nutrientes nas folhas e interrompem o fornecimento de água e nutrientes para as folhas. Gente, quando eu li que no outono as folhas caem porque a árvore cria uma estratégia para se proteger do frio, onde ela não fornece água nem nutrientes. As suas folhas não cairão porque Deus não vai permitir. Ele não vai deixar de ser a sua água, a sua fonte de vida, os seus nutrientes. Ele vai estar sempre com você em qualquer estação, mesmo na estação onde as folhas caem, mesmo na estação onde as árvores, para se proteger, para não morrer, elas não distribuem água e nutriente para as folhas. Deus está dizendo que não vai te faltar nada. Você não vai precisar criar estratégias para se desprender do que faz parte de você, porque você é parte de Cristo. A sua vida está plantada junto a Cristo. Você está ouvindo a voz do Espírito Santo e não há nada em você que vá cair, que não vai receber água e nutrientes, que não vai receber a porção necessária de vida que Deus nos dá. Irmãos, que lindo ouvir essa palavra, que lindo compreender que o salmista compreendia por que as folhas caem e que Deus não vai permitir. A água que brota do trono de Deus, a água da vida que é Cristo, ela jamais se interrompe. É muito difícil viver uma vida em santidade, viver em Cristo, seguir as leis de Cristo, porque a gente pensa, é só não fazer isso ou aquilo, mas no dia a dia tudo isso é muito difícil. Quando você está chateado com alguém, quando você briga com alguém, você quer logo desabafar e falar mal dessa pessoa. E aí você já está pecando. E quantos outros pecados a gente tem na carne, a gente leva e a gente está lutando para se libertar deles e não consegue. Seja qual for esse pecado, pode ser a fofoca, pode ser a pornografia, pode ser pensamentos mal contra seu irmão. Seja o que for o pecado, como é difícil. Só quem está vivendo naquele momento a luta contra o pecado é que sabe como é difícil. Seguir a vontade de Deus, mas seguindo a vontade de Deus, abrindo mão do eu, abrindo mão do orgulho, abrindo mão do ego, não querendo vanglória para si mesmo, mas querendo a glória de Deus, viver em santidade com Deus, viver a busca por Cristo, ouvir a voz do Espírito Santo, viver o seu fruto de Espírito, viver a verdade em Cristo. Olha como é maravilhoso, Deus não te abandona, Deus não te deixa, Deus não deixa de te dar água e nutrientes. Não são assim os ímpios, mas são como o moinho que o vento espalha.
Porque se você não viver em busca da santidade, em busca do fruto do Espírito, em busca de andar com Cristo, em busca de ouvir a voz do Espírito Santo, você vai ter como recompensa ser como um moinho que o vento espalha. O que é o moinho? A moinha são fragmentos de palha que sobram do que não serve. Quando debulha os cereais, sobra um pó que resulta de qualquer coisa, ou triturada, qualquer coisa triturada, alguma coisa, uma vida insignificante, sem propósito, vive por viver. Você vive as suas leis, os seus conselhos, de acordo com o que você pensa, o que você acha, o que você quer, o que você acha que é certo, o que você acha que deve fazer, e você vive uma vida insignificante e sem propósito, sem rumo, sem nada. É como o resto que sobra, uma farinha, um pó que sobra de qualquer coisa, que não vale nada, que não tem sentido. O ímpio, o injusto, é aquele que não busca justiça, que vive a corrupção, que vive incrédulo, insensato. Esse injusto, esse corrupto, esse incrédulo, insensato, ele é como nada. Ele não tem um sentido real da vida. A vida dele está vazia. Às vezes a gente vê a pessoa muito rindo, então, mas por dentro ela está vazia. Ela não tem um sentido da vida, ela não consegue amar, confiar, ela não consegue acreditar nas pessoas, ela não consegue acreditar em Deus, ela não consegue acreditar no amor. Ela vai vivendo dia após dia, mas não tem nada que preencha a vida dela de verdade, nada que faça ela sentir o prazer de viver, porque ela tá ali vivendo dia após dia aquela vidinha sem vida de verdade, sem a água da vida, sem os nutrientes que fazem ela viver e ter vida em abundância. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, eles não existirão, eles não sustentarão, eles não viverão no juízo, na justiça de Deus, e nem os pecadores na congregação dos justos. A congregação em grego significa eclesia, literalmente chamada para fora. No dicionário, congregação é reunião, assembleia, grupo de pessoas chamadas para fora. Justo, justificado segundo Paulo. Do grego, o justo, de Caio, significa vindicar ou inocentar, declarar justo. Os pecadores, quando formos separados para fora, quando Deus separar os seus escolhidos, né? Os chamados para fora forem separados, os justos não estarão lá. Eles não serão inocentados, declarados justos na presença de Deus. E terá o seu juízo, né, irmãos? Cada um responderá pelas suas atitudes, pelos seus atos. Mesmo nós nos arrependendo dos nossos pecados, haverá as consequências, né, dos nossos atos. Toda ação tem uma reação, todos os nossos atos terá resposta. Porque a gente acha que a gente é bênção, que a gente é santo, que a gente é lindo, que a gente é perfeito, sempre os outros é que estão errados. Mas na verdade a gente também tem os nossos erros, a gente também tem os nossos pecados, a gente também tem que se arrepender e também viveremos o juízo de Deus em cada ato nosso. Vamos nos arrepender, vamos nos humilhar diante da presença de Deus, vamos permitir que o Santo Espírito fale aos nossos ouvidos e vamos dar ouvido ao Espírito antes de qualquer coisa, antes de se assentar em qualquer lugar, antes de falar qualquer coisa, antes de pensar no outro, pense em si, medite na lei do Senhor, ouça a voz do Espírito de dia e de noite falando: amai ao Senhor teu Deus, acima de todas as coisas, amai o teu próximo,
como a ti mesmo. Siga nesse entendimento. Busque a santidade, busque a justiça, busque o que é santo, busque o que é reto, busque a justiça de Deus, busque o juízo, busque a fé. Creia no Senhor teu Deus de todo o teu coração, para que vá bem todas as coisas na sua vida. E nunca faltará água, nem nutrientes, nem bênção sobre a sua vida, irmãos. Porque o próprio Deus vai estar contigo. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. É isso que eu tinha para deixar para vocês. Como Deus falou comigo nessa manhã, gente. Como Ele tem me chamado a atenção. Quem são os ímpios? Quem são os conselhos dos ímpios? Os conselhos insensatos, tolos e errôneos que eu tenho dado ouvido. Quais são os pecados nos quais eu tenho me demorado, me detido, que eu tenho que tirar da minha vida o quanto antes, o mais rápido possível? E quais são as rodas dos escarnecedores nas quais eu tenho me sentado? Vamos pensar nisso, irmão. Medita nisso. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você e vai te dar a orientação necessária para que você viva como a árvore plantada junto aos ribeiros. Amém?